Olá, tudo bem? Aqui é a professora Malu e hoje eu vou estar falando um pouco sobre isomeria geométrica, que é aquela isomeria que é estudada dentro da química orgânica. Bom, isomeria geométrica, ela é uma isomeria espacial, né, que vai avaliar a posição no espaço dos ligantes de dois carbonos, dois átomos de carbonos dentro de uma cadeia. Bom, então isomeria geométrica ou cis-trans, vamos falar dela primeiro. Então, ela pode ocorrer em dois casos, né? Em compostos que têm ligações duplas ou em compostos cíclicos, né? Conhecidos como ciclanos. Bom, nos compostos com duplas ligações, deveremos ter a seguinte estrutura. Então, a gente sempre vai observar os dois carbonos entre a dupla, né? E os ligantes que nós temos nesses carbonos. Quem está ligado a ele. Tá? Então, aqui a gente pode ter o radical 1 diferente do radical 2 e o radical 3 diferente do radical 4. Então, aqui, nesse exemplo, aqui a gente tem uma fórmula estrutural plana, né? E a gente tem um but2eno. Então, nesse caso aqui, nós temos, observando aqui, esses dois carbonos da dupla, e nesse caso a gente tem um radical metil ligado aqui e mais um hidrogênio para cá. Aqui também um radical metil e um hidrogênio para cá. Nesse caso, os ligantes são os mesmos, só que se nós observarmos, a gente coloca uma linha imaginária entre esses carbonos. Nesse caso aqui, os ligantes iguais estão no mesmo plano. Ó. Se eu colocar uma linha imaginária aqui, eles estão no mesmo plano. Nesse caso, se eu colocar essa linha imaginária entre esses carbonos, os ligantes iguais estão em planos diferentes, em planos opostos. Ok? Então, nesse caso, quando os ligantes estão no mesmo plano, esses compostos são chamados de cis. Tá? E quando eles estão em lados opostos, os ligantes iguais, eles são chamados de trans. Aqui nós temos um composto cíclico, né? E aí a gente tem que observar onde esses carbonos do ciclo tenham ligantes também. Então, nesse caso, ó, se a gente olhar esses dois carbonos, aqui não tem ligação dupla, tá? Que é uma ligação simples, a gente olha esses dois carbonos. Se a gente colocar uma linha imaginária aqui também, quando os ligantes iguais estiverem em planos opostos, que nesse caso é o metil, né? Que tem planos opostos, o hidrogênio também, são compostos trans, né? E aqui, os ligantes iguais, se eu colocar essa linha imaginária aqui entre esses dois carbonos, eles estão no mesmo plano, então são compostos cis. Então a gente sempre vai colocar esse nome trans e cis na frente do nome da substância, tá? Que nem nesse caso aqui, esse aqui a gente tem o 1,2 de metil ciclopropano. Então ele vai ser um trans 1,2 de metil ciclopropano. E esse aqui é o cis 1,2 de metil ciclopropano. Bom, existe um outro caso aqui de isomeria, onde não tem átomos átomos não, ligantes totalmente iguais nesses carbonos da dupla ligação. Nesse caso, a gente utiliza a nomenclatura Z e E, que são nomes em alemão que significam o Z, que é o zusammen, significa junto, e o E, o entgegen, que significa opostos. Como é que funciona isso aqui? Nesse caso, a gente vai olhar todos os ligantes que estão no carbono. E a gente vai ter que olhar o número atômico dele. Número atômico, aquele número que a gente olha lá na tabela periódica, é o menor número que apresenta. Então, se a gente observar aqui nesse composto, os ligantes, a gente tem o carbono, que tem número atômico 6, aqui também é um carbono, que tem um número atômico 6, o cloro, que o número atômico é 17, e o hidrogênio é 1. Quando esses ligantes de maior número atômico estiverem no mesmo plano,
eles estão juntos. Os juntos a gente utiliza a nomenclatura Z. Se os ligantes de número atômico maiores tiverem planos diferentes, eles estão separados. Então a gente utiliza a nomenclatura E. Quem são os maiores números atômicos aqui? O 17 e o 6. Então, vamos olhar aqui. 17 e o 6 são os maiores. Nesse caso, ó, traçando a linha imaginária entre esses carbonos da ligação dupla, a gente tem o carbono e o cloro no mesmo plano. Então, eles estão juntos, é o Z. Z, 2-cloro, but2-eno. Agora, nesse caso, o cloro e o carbono estão em planos opostos, né? Então, nesse caso, eles estão separados. Então, a gente utiliza a nomenclatura I. Aqui um exercício. Admite-se isomeria geométrica no alceno. Então, vamos olhar aqui o alceno. Vamos fazer o primeiro aqui. A gente tem um 2,3 dimetil 2-hexeno. Então, se a gente olhar aqui o carbono da dupla, os dois carbonos da dupla, nesse caso a gente tem dois ligantes iguais, ó, dois radicais metil. Vai acontecer isomeria quando eu tiver isso daqui? Não, tá? Então, esse aqui não admite isomeria geométrica por conta desses ligantes iguais. A gente precisa ter ligantes diferentes nesses carbonos da dupla ligação. A letra B. Um penteno ou pente-1-eno, né? Então, de novo, aqui a gente olha, nesse carbono aqui da dupla, a gente tem dois ligantes iguais, ó, a gente tem dois cloros. E aqui a gente tem um propil e um cloro. Então, nesse caso, também não vai admitir isomeria geométrica. Vamos para a letra C. Letra C. 3-metil, 3-hexeno, ou hex-3-eno, né? Não está com nomenclatura antiga ainda. Então, aqui, se a gente olhar, a gente tem nesse carbono da dupla um radical etil e um metil. E aqui a gente tem um etil e um hidrogênio. Nesse caso, vai admitir isomeria geométrica? Sim, nós temos ligantes diferentes nos dois carbonos. Então, esse caso, sim, ele vai admitir isomeria geométrica. Aqui a gente já tem esse exercício resolvido. Outro exercício. Apresenta isomeria cis-trans. Então, vamos ver lá. 1-buteno ou but1-eno. Então, olhando aqui de novo. Esses carbonos aqui da dupla, esses dois aqui, ó, tem dois ligantes iguais. Então, vai admitir isomeria cis-trans ou isomeria geométrica? Não. No segundo, 2-metil but2-eno. Então, olhando aqui de novo, carbonos da dupla. Novamente, ó, dois ligantes iguais aqui, dois radicais metil. Então, não admite esse tipo de isomeria. 2,3-dimetil but2-eno. De novo, nesse caso, a gente tem, ó, dois ligantes iguais nesse carbono e dois ligantes iguais nesse carbono também. Então, também não tem isomeria geométrica. Agora aqui, 1,1-dimetil ciclobutano. Então, olhando aqui, eu só tenho um carbono com dois ligantes aqui. Se eu pegar o outro carbono ligado com ele, são dois ligantes iguais, porque são dois hidrogênios também. Então, também não admite isomeria geométrica. Agora aqui, 1,2-dimetil ciclobutano. Agora sim, né? Esses dois carbonos aqui, ó, um ligante dele é o hidrogênio, outro é o metil. Aqui também hidrogênio e metil. Então, ele vai admitir isomeria cis-trans. Se ele tiver dessa forma que está representado aqui, ele seria o cis, né? Porque, traçando uma linha imaginária aqui entre esses dois carbonos, os ligantes iguais estão no mesmo plano. Se invertesse, né, um metil aqui para cima e hidrogênio para baixo, aí nós teríamos um trans, né? Bom, obrigada por assistir. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais.